Pessoal, obrigada por ficar até agora. Não esqueçam que depois dessa apresentação temos uma apresentação do professor Demi e vou falar brevemente para a gente já começar aqui com as explanações dos nossos convidados. Desculpe, Kelly, eu cometi um erro gigantesco aqui. O Márcio Gonçalves, da Microsoft, desculpe interromper, da Microsoft Brasil, Oi, também Márcio, vai nos falar bem? sobre a plataforma do Xbox. Desculpe, Kelly, desculpe, Márcio. Eu também comecei e não prestei atenção. Falando rapidamente, por que da importância desse tema hoje? Nós temos hoje 24 milhões de crianças conectadas de 9 a 17 anos. E abrindo parênteses aqui, além das crianças, nós temos também pessoas com mais de 60 anos conectadas, ou seja, nós temos mais de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos conectadas. E vou aqui também registrar a presença da Tônia, do Portal da Terceira Idade, que faz um trabalho sensacional para instruir pessoas com mais idade sobre o uso da internet. Então, falando um pouco dessas crianças, tem plataformas para elas. Os nossos convidados aqui vão fazer suas apresentações. Esse painel aqui vai contar com a presença de um especialista em privacidade e proteção aos dados pessoais. Temos a doutora Evelyn, que vai nos trazer uma informação, que é pediatra, vai nos trazer... Parou? Não. Vai trazendo informações sobre saúde, né? Temos essa oportunidade, mas o que eu gostaria de falar aqui brevemente? Primeiro que, assim, a internet é uma terra de oportunidades, é um ambiente de oportunidades. Não dá mais para a gente falar, vou proibir o acesso, não quero que meu filho acesse, não dá mais para a gente falar nisso, porque é um ambiente de oportunidades, tem muita coisa positiva. Porém, a gente tem que saber que eles estão em fase de desenvolvimento, eles são prioridade absoluta e nós temos que ter a mediação e o acompanhamento. Não adianta a gente achar que, pelo fato de se ter algo específico para crianças e adolescentes na internet, a gente pode largar nossos filhos lá e não acompanhar. Isso não dá mais para acontecer. Os pais têm que estar atentos, têm que acompanhar, têm que instruir, têm que mediar. E agora, para começar, eu vou passar a palavra para a Clarissa, do YouTube. Ela vai falar da plataforma. Então, Clarissa, fica à vontade. A gente tem... Desculpa, mas assim, a gente vai ter 8 minutos cada. O tempo está curto, mas a palavra é sua. Obrigada. Eu vou ali para fazer a apresentação. Né? Apresentar o YouTube Kids para quem ainda não conhece. Explicar como ele surgiu. Bom, essa é a cara do YouTube Kids. Pronto? Então, essa é a cara do YouTube Kids. Esse foi o primeiro produto do Google que foi desenvolvido especialmente para as crianças, né, com as crianças em primeiro lugar. Ele surgiu há 3 anos nos Estados Unidos e desde 2016 ele já está disponível aqui no Brasil e também em mais 37 países e em 8 línguas diferentes. Como funciona o YouTube Kids? Por que ele foi criado e o que a gente levou em conta no momento de desenvolver e de aprimorar e evoluir esse aplicativo que foi feito para as famílias com conteúdo de entretenimento familiar. Né? É importante destacar que ele é um aplicativo completamente separado do YouTube. Embora ele traga vídeos infantis que estão disponíveis no YouTube para dentro do aplicativo, é um aplicativo independente, que precisa ser feito um download de maneira separada e que garante que as informações coletadas estejam de acordo com as regulamentações e as exigências de órgãos internacionais, inclusive de acordo com a COPPA, que é o órgão de regulamentação dos Estados Unidos. Então, ele é um aplicativo que ele está disponível nessas telas. Recentemente, ele foi lançado nas Smart TVs, mas ele também já existe em tablets e em smartphones. Em computadores não, porque a gente acredita que em computador a navegação da criança ela oferece um pouco mais de risco. A criança pode sair para outras páginas, para outros lugares não necessariamente apropriados para elas. Mas nessas outras telas há um pouco mais de controle e um pouco mais de segurança para as famílias. A gente desenvolveu toda a navegação de modo a trazer para as crianças e para as famílias conteúdo que sirva para entreter, onde a gente traz todos os personagens que as crianças já conhecem, as séries que as crianças amam,
mas também que ofereçam a oportunidade das crianças explorarem o mundo à sua volta, seja através de por exemplo, uma experiência científica que ela pode fazer em casa, seja de uma brincadeira para ela fazer na rua, ou uma atividade que estimule alguma habilidade específica, e também vídeos para enriquecer e educar as crianças e as famílias que estão assistindo ou estão usando esse aplicativo, né? Seja uma educação mais formal, como aprender os primeiros números, aprender as cores, ou falar de temas que são importantes, como diversidade, igualdade de gênero, e esses temas que estão presentes no dia a dia das crianças e não necessariamente são falados claramente pelas famílias. Então, a gente busca também trazer esses temas para serem incorporados nessas discussões de interação de pais e filhos e outros responsáveis. Pensando nas crianças e pensando como o YouTube clássico, né, o YouTube como ele é fora do YouTube Kids, a gente sabe que é muito difícil e não necessariamente é muito intuitivo para as pessoas navegarem, né? Por isso que o YouTube Kids foi criado pensando na navegação dessas crianças pequenas, das crianças que sabem o que é um touchscreen, mas não sabem como buscar um conteúdo, não sabem a melhor maneira de achar esse conteúdo. Então, aqui a gente divide o conteúdo entre essas 4 categorias. Então, séries que trazem esses personagens que as crianças já estão bem familiarizadas, aprender com conteúdos mais educativos, música, clipes musicais, clipes que fazem as crianças dançarem e cantarem, e também essa categoria toda de vídeos que se chama Explorar, convidando as crianças a sair um pouco das telas e testar no mundo real alguma atividade, alguma experiência, alguma brincadeira. A gente sabe também que é importante a gente trazer esses assuntos, como eu disse, assuntos que são de interesse a serem debatidos nas famílias, né? Então, a gente trabalha em parceria com algumas empresas, alguns produtores de conteúdo que têm especialidade, que são especializados em algum tema, para trazer em debate essas temáticas. Então, por exemplo, aqui a gente já fez parceria com o Maurício de Souza, no incentivo à leitura. A gente, com a Fundação Lehman, criou uma playlist sobre cantar, dançar e aprender, onde os professores também podiam consultar essa playlist com ideias de brincadeiras para fazer e desenvolver com crianças da primeira e segunda infância. Com o Jair e a Tânia Calil, que são criadores dos Grandes Pequeninos, né? Um canal que fala de família, fala de entretenimento, fala de experiência familiar. Uma playlist sobre as diferenças tanto de raça, de religião ou de diversidade de gênero, trazendo esse assunto em voga e promovendo a igualdade e a aceitação da diferença. E também com Raí, a Fundação Gond de Letra, por exemplo, uma playlist na época da Copa do Mundo ano passado, incentivando o esporte e o que o esporte traz de benefício para as crianças em diversas faixas etárias. Então, a gente consegue localizar todo o conteúdo do YouTube Kids nesses 38 países para a realidade local, né? Então, esses são temas que foram tratados aqui no Brasil, com parceiros que são relevantes aqui no Brasil para as crianças brasileiras, e trazer assim também conteúdo que seja relevante, que as crianças e as famílias se identifiquem, para tornar o aplicativo não só um aplicativo de entretenimento, mas também com um papel mais de exploração e um papel mais de educação. A gente sabe também que existem crianças diferentes em cada uma das famílias, e mesmo dentro de cada família existem crianças em faixa etária diferente, por exemplo. Então, a gente teve o cuidado de, numa segunda leva de atualização do aplicativo, oferecer a possibilidade de criar perfis para cada uma das crianças. E, com isso, a gente sabe direcionar conteúdo que seja um pouco mais pré-escolar para as crianças menores e conteúdo escolar para as crianças que têm até 12 anos e que navegam na plataforma. E, assim, diferenciar e garantir que, para as famílias que querem ter perfis, e com crianças de faixas etárias diferentes, elas possam assistir conteúdo em um tablet ou um telefone compartilhado e ter acesso só àquele conteúdo que a família acha que é relevante para determinada faixa etária. A gente toma o cuidado de não coletar nenhuma informação pessoal da criança, e mesmo na criação desse perfil, por exemplo, não é possível colocar uma foto que identifique a criança. A criança pode escolher um avatar, né, que a represente no aplicativo, mas não pode colocar uma foto pessoal para garantir que
não haja risco de violação de privacidade dessa criança. A gente tem uma área restrita para os pais, onde os pais têm controle do que acontece dentro do aplicativo, e esse controle é exposto aos pais desde o início do download e do setting do aplicativo, né? Então, quando a criança faz o download do aplicativo e não é um adulto que está comandando essa experiência, a gente pede para que ela peça para um adulto fazer o setting. E é nesse setting que o pai pode colocar uma senha, definir uma senha específica para limitar o acesso ao controle dos pais somente aos adultos e não às crianças. E aqui são todas as opções de controle que a gente oferece para os pais dentro do aplicativo YouTube Kids. Então, a gente permite aos pais ativar ou desativar a pesquisa, limitando a experiência e o consumo do conteúdo ao que está disponível na tela inicial ou ao universo geral do YouTube Kids, né, o universo de vídeos que o YouTube Kids traz. O bloqueio de vídeos específicos. A gente sabe que cada família tem um conceito, ou tem valores ou tem necessidades diferentes, então a gente permite que os pais possam bloquear especificamente no seu aplicativo um determinado vídeo ou um determinado canal de YouTube que não quer que as crianças consumam. A gente recebe feedback dos pais e leva em conta o que os pais reportam, tanto de usabilidade, mas quanto de conteúdo não adequado que eles encontraram e denunciaram na plataforma. E a gente ajuda os pais a estabelecerem limites de tempo na hora de usar o aplicativo, né? Na hora que eles dão o aplicativo para as crianças. Então, aqui são algumas telas, né? Ativar ou desativar a pesquisa. A gente tem também o cuidado de, quando a pesquisa está ativada, em limitar o acesso a vídeos que não são relevantes ao público infantil. Então, aqui é um caso, por exemplo, que aconteceu ano passado, né? A gente teve uma série de problemas em relação à baleia azul e o que era essa brincadeira. E no YouTube Kids, esse tema, que por si só não tem nada demais, traz só aqueles conteúdos que são adequados para as crianças e nenhum vídeo relacionado a suicídio ou aquelas brincadeiras que não eram apropriadas de maneira nenhuma para o público infantil. A gente tem a possibilidade, como eu falei, de bloquear vídeos específicos. Não necessariamente são vídeos que são ruins para todas as famílias, mas é uma necessidade específica de uma família ou de uma criança de bloquear aquele tipo de conteúdo. E aqui a tela de definir limite de tempo. Então, a gente sabe que as crianças precisam estar experimentando a vida fora do mundo conectado, elas precisam ter experiências com outras crianças, experiências na vida real, no mundo real. Então, a gente acredita que, com um timer, fica mais fácil a desconexão, porque a gente sabe que as crianças, por exemplo, quando estão conectadas, têm essa dificuldade ou lutam muito e brigam com os pais porque não querem se desconectar. Então, o timer ele ajuda a esse momento não ser tão doloroso, ou não ser um momento de conflito para as famílias, né? Quando o tempo acabou, o aplicativo fecha e ele para de funcionar até que o pai habilite o aplicativo novamente. Então, esse, brevemente, é o YouTube Kids, que eu queria apresentar para vocês e falar que a gente não é um aplicativo perfeito, a gente trabalha para melhorar ele constantemente, a gente ouve muito o feedback dos usuários e a gente desenvolve sempre novas funcionalidades para atender tanto aos pais quanto às crianças. Obrigada. Larissa, muito obrigada pela apresentação. Essa parte final acho que foi fundamental para falar da importância dos pais, né, acompanhando. E agora eu passo a palavra para o Márcio Gonçalves, da Microsoft. Desculpa, mas temos só 8 minutos. Não, como eu já tinha sido quase desconvidado, eu vou falar bem rapidinho. Não. Mas obrigado pelo convite, Thiago Seifernet, para estar participando aqui, especialmente com o Danilo aqui, que é um dos maiores especialistas em privacidade. A Microsoft tem uma preocupação muito grande com a questão da privacidade e da segurança dos seus clientes e usuários. Mas antes disso, até como pai, né? Eu tenho 2 filhos, um de 16, uma menina de 14. E é uma briga, né? Porque se deixar, meu filho principalmente não sai do videogame. E aí
eu não sei se é sorte ou azar, mas aí eu não tenho exclusividade da plataforma Microsoft. Ele joga tanto com Xbox, como PlayStation e Nintendo. Então, eu posso culpar todos os fabricantes, aí, não só meu empregador. Mas realmente é uma preocupação constante e a gente tem que estar muito perto mesmo. Porque eu lembro que, alguns anos atrás, antes de eles estarem na idade de já ter Facebook, eles queriam criar o perfil e muitos amigos já tinham o perfil e mentiam a idade para criar o perfil, né? Então, o próprio pai, para deixar o filho conectado, já criava um problema mentindo a idade da criança. Então, tinha uma criança que não tinha 14, eu não lembro se é 14, né? Mas acho que é 14 anos a idade para ter uma conta no Facebook e já tinha uma conta ali e contava 13, né? 13. Então, assim, eu só deixei eles criarem conta a partir da idade que estava previsto. E mesmo assim fiz vamos dizer, um cyberbullying ali, porque eu falava que tudo que eles colocam ali um dia pode ser usado contra eles, né? Tanto que hoje em dia eu quero postar, às vezes, uma selfie com a minha filha e ela não deixa, porque ela segue mais do que ela posta. Então parece que ela não tem pai. Mas a Microsoft, como a gente tem essa preocupação, a gente tem feito algumas pesquisas, né? E depois, quem quiser ter acesso aos dados completos, eu não vou cansá-los com essas informações, mas quem quiser entrar no site da Microsoft, tem uma Digital Civility, e vai ter todos os dados da pesquisa, que é uma pesquisa que foi feita em 23 países, o Brasil, dentre esses países, alguns outros aqui da América Latina, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e México. É uma pesquisa que tem como objetivo medir os comportamentos de risco. São 23 comportamentos de risco que a gente está medindo ali. Então, vai desde de bullying até revenge porn, extorsão sexual. Tem alguns termos até que eu aprendi agora na pesquisa. Um é doxing, que eu nem sabia que existia, que é divulgar dados pessoais sem autorização do usuário. O outro, que é o swatting, que é acessar serviços de emergência de forma a enganar, né, esses serviços de emergência, que já existia o famoso trote, né? Mas eu não sabia que era esse termo. E nessa pesquisa o Brasil ficou em 13º lugar aí, dentre esses 23 países. Em alguns quesitos até ficou a mais. Então, na parte de assédio sexual, por exemplo, o Brasil ficou em sétimo lugar nesse ranking. Uma coisa interessante dessa pesquisa é que 1/3 dos casos de pessoas conhecidas, né? Então, também, óbvio, a grande maioria acaba sendo de pessoas que muitas vezes não têm contato pessoal, mas ainda existe também esse comportamento por pessoas conhecidas. Isso, se a gente for pensar na juventude, né, no bullying, por exemplo, no cyberbullying, muitas vezes é coleguinha de classe, um amigo, né, que pode estar cometendo esse dado. E também não preciso falar que os jovens, obviamente, são mais expostos. Essa pesquisa ela foi feita com 2 cortes ali, de 13 a 17 anos, e de 18 até 74 anos de idade. Acho que é importante a gente trabalhar realmente em parceria. A Microsoft tem várias ONGs com quem a gente trabalha em conjunto para tentar minimizar esses riscos. A SaferNet é uma das ONGs com quem a gente trabalha, inclusive na parte de combate à pornografia infantil. A Microsoft tem uma tecnologia que chama FotoDNA, que é uma tecnologia que cria um hash para quando conteúdo de pornografia infantil, quando ele é distribuído na rede, e se essa foto já tiver num banco de dados de alguma agência de law enforcement do mundo, ela consegue identificar isso daí, e a partir daí a autoridade que está trabalhando no caso consegue ver quem que está distribuindo e fazer a persecução penal dessas pessoas. Então, é muito importante esse trabalho de parceria. O que mais que eu poderia comentar aqui? E aí tem algumas que a gente recomenda, aí, né, algumas golden rules, aí, algumas regras de ouro, que nada mais são do que bom senso mesmo, né? A primeira é respeitar a diversidade, né? A gente ouviu aqui um pouco antes como que as pessoas, às vezes, ainda mais nesse clima de fla-flu que a gente vive hoje no Brasil, né? Se você está de um lado, o outro lado é inimigo, né? A gente não respeita a diversidade, a informação, a opinião diferente da nossa. A outra, às vezes, até no mundo corporativo é muito comum, né? Não responde de imediato, espera
aquelas 24 horas para responder o e-mail do chefe, que às vezes foi meio bravo com você, para baixar um pouco a temperatura, mas acho que isso também é uma dica importante para as pessoas, né? Porque quando a gente vê, principalmente no grupo de jovens, né, que distribuem informações e acabam disseminando informações falsas, disseminando informações agressivas e odiosas, acho que isso é importante para lembrar. E reportar, né? Quando você identifica que tem algum abuso, alguém que está sendo vítima de um cyberbullying, de algum tipo de harassment, a gente reportar e se colocar no lugar da pessoa e tentar, primeiro, não divulgar aquilo, mas também atuar para que não seja disseminado ainda mais e tentar minimizar o dano. Então, acho que essas eram as mensagens principais que eu tinha para falar hoje. Como eu comentei, se quiser ter acesso aos dados completos da pesquisa, só no site da Microsoft, Digital Civility, vai encontrar mais dados. E eu fico à disposição depois para as perguntas e debates. Márcio, muito obrigado pelas dicas e sugestões aí, muito válidas. E, assim, sua pontualidade foi fenomenal, muito importante para o dia de hoje. E agora, já passando a palavra para a doutora Evelyn, que tem um papel aqui árduo de nos trazer, né, o foco para a área da saúde. Eu tenho uma provocação para fazer para ela nos 8 minutos que lhe será concedido. Primeiro qual a importância dos pais aí nesse papel em que os filhos estão inseridos, o que é recomendado pela OMS, o que é recomendado na área médica para o tempo adequado para exposição, para os nossos filhos ficarem inseridos na internet, e quais são as recomendações aí efetivas da OMS de acordo com essas novas mudanças aí que nós tivemos. Muito obrigada. Tudo isso em 8 minutos. Sim. Então, agradecer ao Rodrigo, Tiago, Juliana, a possibilidade de estar aqui e, de novo, falar que internet segura só será quando for internet saudável. E ela só será internet saudável quando nós estivermos protegendo crianças e adolescentes, o que não acontece nesse momento. E a Organização Mundial de Saúde já está preocupada com isso. Então, o básico, leva-se 20 anos para a criança e adolescente crescer, não é só no on-off, existe todo um desenvolvimento cerebral, e não vai dar tempo para eu falar, mas nós estamos falando sobre memória, tomada de decisões e, principalmente, porque hoje nós estávamos falando sobre isso, a importância do medo e da violência, porque quando você inculca medo e violência, você já está, de uma certa maneira, transformando o cérebro dessa criança pela produção do cortisol e da dopamina, e a gente vai falar sobre isso do tempo do seu filho ali. Então, o tempo de crescimento são 20 anos. Para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, criança e adolescente leva 20 anos para crescer. Muito bem. Então, a gente está falando atualmente do uso das mídias, nós estamos falando principalmente dos adolescentes que estão ficando cada vez mais dependentes, e vou falar a diferença entre distração, desatenção e dependência da internet, e principalmente dos videogames, que é uma das internets das coisas, de uma certa maneira, porque cada vez mais videogames e mais jogos, e aí já provocando a minha própria mesa. Quantos jogos desses ensinam uma criança a lavar a mão, ou escovar um dente, ou a dormir mais cedo, né? Então, vamos lá ver o que nós estamos colocando para a criança, porque está tudo isso lá nos jogos. Então, o que é jogos online? A criança vai para aquele jogo porque ela sente a curiosidade, ela está descobrindo o mundo. E aquilo, lógico, que atrai. Tem luz, tem cor, tem movimento, tem música, tem ruído, lógico. Então, distração. Todo mundo quer se distrair quando alguma coisa dói. Alguma coisa está chata, alguma coisa está frustrante, eu estou com fome, não interessa. Ou quando eu tenho um abandono afetivo. Papai e mamãe estão tão ocupados que não tem tempo para mim. Aí eu vou me distrair.
Muito bem. Isso pode se tornar um hábito. Todo dia eu vou fazer aquilo. E esse hábito vai se tornar uma rotina. Tanto de escovar dente, ou comer, ou ir para a escola. Aquilo é um hábito, torna-se uma rotina de atividade. Tudo bem, mas esses estímulos podem ser positivos e negativos. E isso traz mecanismos de recompensas positivos ou negativos. Depois a gente vai discutir, porque hoje 8 minutos não dá tempo. Mas o uso excessivo, aí vamos lá. Vamos lá, o uso excessivo, toda hora, vamos conversar sobre isso. Vai criar dependência, que é o aumento do consumo com total falta de controle. Não é 1 hora, não é 2 horas, são 10 horas por dia. E aí? Quem é que vai botar esse limite? Vai levar um transtorno comportamental, um transtorno mental, um transtorno social. Isso aqui já está sendo visto na Coreia, China, Japão, Suíça, Tailândia, a prevalência entre 5% a 15%. Brasil, TIC Kids Online mostra já isso. 40% estão jogando online conectados com outros jogadores e 47% jogam online não conectados. Né? Mas isso ainda não é prevalência da pneumonia. Tá? Uma coisa é resfriado, uma coisa é gripe, uma coisa é pneumonia. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui chegamos aos sintomas. Me dá mais 3 minutos aí. Preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo online. Mais e mais e mais. Não consegue parar mais. Dificuldade de diminuir o tempo do uso da internet. Irritabilidade. A mãe fala, está na hora de jantar. Não vou jantar. Pronto, e aí? Bom, é isso. Isso que é irritabilidade. Ou o que a gente chama fissura, craving. E todo mundo sabe o que é isso, porque todo mundo aqui já tomou uma cerveja. Né? Então, vocês sabem a necessidade de querer mais um pouco, e vamos agora para a saideira, não é assim? Então, labilidade emocional, quando você não consegue acessar a internet. As crianças perguntam, vai passar fim de semana com a vovó, mas tem Wi-Fi lá? Então, olha lá. Permanecer online por mais tempo do que havia proposto, pôr em risco o trabalho e as relações pessoais, não consegue parar. É aqui que a gente mostra a dependência. Ele não consegue mais parar, apesar das consequências negativas. Está repetindo na escola, não está saindo de casa, está isolado dos amigos, está brigando com os pais. Né? Então, ele está ficando dependente e mente a respeito disso. Então, isso chama-se o Game Addiction Scale, mais horas de duração para cada jogo, aumento da frequência dos gastos com jogos, mais um, aumento do absenteísmo à escola, e, no caso, do trabalho, principalmente em adolescentes mais que adultos, principalmente meninos mais do que meninas. E aí, o grupo de médicos no mundo todo. Então, existe uma coisa chamada Diagnostic Statistical Manual, na 5ª edição, já colocou critérios. Mais de 10 horas por dia, privação do sono, reversão do ciclo dia-noite. Eu tenho um paciente de 17 anos, ele joga até às 5 da manhã, porque às 6 da manhã o pai acorda e quer que ele esteja dormindo, aí ele desliga a luz e vai dormir. Tá? Então, é isso. Desidratação, eles param de comer, eles param de beber água. Tá? Irritabilidade, agressividade, depressão, convulsões. Tá? Os consultórios todos, os ambulatórios todos estão lidando com isso, convulsões. Me disseram que teve uma convulsão aqui no ano passado. Hein? Então, convulsão, cefaleias, problemas na escola, problemas familiares. Muito bem, Organização Mundial de Saúde, a partir de junho de 2018, está chegando essa classificação para todos vocês. Então, chama o 6C70, é o Gambling Disorder, já eram os jogos de azar, agora vai ser o 6C71, que é o Game Disorder. Então, é os jogos online, internet, offline, videogames. Ainda tem umas outras transtornos, classificações específicas. E, atenção, não é os desafios online, tá? É outra coisa. Aqui são os desafios perigosos, jogos perigosos, tipo Baleia Azul.
Então, olha lá, os critérios: falta de controle, aumento da prioridade de jogar, aumento dos episódios de jogar, apesar das consequências negativas, padrão de comportamento severo, padrão contínuo de comportamento episódico ou recorrente e período 12 meses para o diagnóstico ou casos de sintomas severos. Bom, Dr. Michael Rich, do Children's Hospital Center Media on Child Health, com quem nós colaboramos já há 10 anos na nossa rede Esse Mundo Digital, ele também tem polêmicas com a própria Organização Mundial de Saúde. Ele acha que o adolescente nem é tanto isso, papapá, pepepé. Enfim, ele criou e escreveu sobre isso, chama-se PIMO, Problematic Interactive Media Use. Vocês sabem que é o Michael Rich, que ele que entrou agora com essa grande discussão que houve com a Apple, né? Ele foi uma das pessoas que estavam atrás disso. Então, 4 formas de escrita: busca compulsiva, uso de redes sociais, uso de pornografia, dependência do jogo online. Quais são os fatores associados? Ansiedade social, depressão, uso de substâncias. Tá? Eu estou com um garoto de 17 anos, ele usa maconha, ele usa videogame. É maconha, videogame, briga com o pai, saiu da escola e aí, pronto. Ganho ou perda de peso, distúrbios alimentares, as garotas sabem de tudo isso, né? Transtornos alimentares. Sinais de alerta do PIMO: higiene pessoal negligenciada, eles não comem, não bebem, não dormem, não se penteiam, né? E não tomam banho, esquece que existe. Transtornos de sono, queda no rendimento escolar, isolamento, conflitos familiares. Como proteger? E estou terminando. Então, antes de mais nada, ensinar a desconectar. Desconectar nas refeições, desconectar pelo menos um final de semana, sair com seus pais para ver a lua, para ir na praia lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, eu não sei aqui, Ibirapuera, onde vocês vão, em São Paulo. Reconectar com a vida. Existe mais coisas na vida do que jogos online, tá? E viver mais com os filhos. Nós estamos falando, como pediatras, prescrever natureza, estar com seu filho e prescrever a natureza, educar para a segurança e saúde de todo, investir em saúde, valores de apego, conexão afetiva, e a cada minuto, porque o tempo não para. E, principalmente, não abandonar as crianças em frente. Antigamente era babá eletrônica, a televisão, agora é no celular. Então, essa aqui é em homenagem ao Tiago e ao Rodrigo, porque eles estavam falando, doutora Evelyn, cuidados. Lógico que nós temos oportunidades, mas nós temos, como profissionais e como pais, educadores, comunicadores, sermos professores, pessoas responsáveis. Nós temos que falar alerta, nós temos que mediar justamente e explicar para os pais realmente o que está acontecendo, porque existem riscos, sim, à internet. E, principalmente, isso aqui, olha o que eu faço no domingo. Passeio, fotografo um beijo de uma flor e uma borboleta no Jardim Botânico. Um abraço. Doutora Evelyn, muito obrigada. A fala dela é extremamente importante no sentido de que há muita coisa a ser feita. A internet realmente é um ambiente de oportunidades, mas a gente tem que ponderar. Tudo na vida em excesso é ruim. Então, a gente tem que ter ponderação, pais têm que estar alertas, né? A família, professores, todos nós, né? Agora eu vou passar a palavra para o Danilo, que é especialista em privacidade e proteção aos dados pessoais, porque, diante do tema que nós estamos abordando aqui, plataformas para crianças, tem muito a ser dito sobre privacidade. O Danilo também vai me fazer a gentileza de terminar esse painel, porque eu tenho que subir, vai ter uma gravação agora. Então, ele vai terminar aqui para mim. Obrigada, Danilo, e tenho certeza que sua fala vai ser muito, muito boa. Obrigado, Kelly. Agradecer a você, Kelly. Só lembrando que são 8 minutos. Tá? Eu vou me autopoliciar para acabar em tempo. E a Kelly, o Rodrigo mencionaram a abordagem do ponto de vista da privacidade e proteção de dados. Eu vou me permitir
falar um pouquinho do ponto de vista, até fala-se das plataformas e seus efeitos para as crianças. Há uma discussão sobre plataformas, o que são plataformas que, enfim, com tantos outros assuntos, tangenciais ou não, acabam ligando, tendo uma conexão até grande, consistente com o tema da privacidade, mas são autônomas. O que são plataformas propriamente dito? E é relevante tratar do tema plataformas de crianças. Há uma diferença entre serviços para crianças, apps para crianças, sites para crianças, até brinquedos para as crianças. As plataformas têm uma lógica própria, o seu contorno ainda não é tão bem definido. Até as plataformas que se originam, que se estruturam na internet, hoje em dia, o termo plataforma é utilizado para referenciar algumas grandes empresas que colocam à disposição dos seus usuários, muitas vezes gratuitamente, vários tipos de serviços que, de certa forma, fazem sentido quando vistos uns em relação aos outros. As plataformas, geralmente, utilizam serviços e tecnologias de informação e comunicação para facilitar ou ocasionar a integração entre usuários e a própria plataforma, costumam coletar dados pessoais, costumam, geralmente, se beneficiar bastante do efeito rede, o efeito rede pelo qual vale a pena muito estar numa plataforma que tem muitos usuários, porque, por uma questão de inércia, por uma questão de volume, de escala, plataformas podem ser até inovadoras, melhores em alguns sentidos, mas tendo menos usuários, a interação é de qualidade, é de nível, de possibilidades inferiores. É um conceito ainda bastante novo e fluido, porém há alguma necessidade concreta de abordá-lo e, na verdade, o que vemos hoje em dia em vários âmbitos, no direito da concorrência, há várias questões sobre grandes plataformas que, de certa forma, utilizam-se, beneficiam-se do efeito rede para obter vantagens que não são claramente visíveis, não são claramente abordadas e enfrentadas pela regulação, pelas práticas normais. Por exemplo, muitas vezes, o efeito de um serviço para o consumidor, para o usuário, é visto a partir de critérios que têm a ver com benefícios, riscos e prejuízos que ele tenha. Porém, muitas vezes, essa ótica pode não ser compreensível de todos os efeitos de uma plataforma. Por exemplo, uma plataforma que abre mão de, como se diz nessa linguagem, monetizar, abre mão de ganhar dinheiro com um determinado serviço. Ela, efetivamente, pode estar ganhando alguma coisa muito importante no sentido de fornecer um serviço gratuito, entre aspas, aos usuários, fornecer muitas vezes serviços fantásticos que mudam em alguns aspectos as nossas vidas, mas também isso daí fornece uma couraça muito importante do ponto de vista jurídico e regulatório, que é de retirar o efeito, tirar aquela plataforma do efeito de determinadas leis e regulações. Isso deve ser visto em perspectiva, porque a vantagem que se ganha de um lado, a plataforma se perde de um lado, pode muitas vezes ganhar de outro. Vemos algumas plataformas que abrem mão de monetizar diretamente, através do, por exemplo, fornecimento de visualização de conteúdo do usuário, aproveitamento publicitário em torno deles, porém o efeito rede é sempre mantido. Isso daí, digamos assim, é uma questão de honra, e a plataforma é válida porque o efeito rede faz com que, em última análise, é melhor que você esteja aqui do que você não esteja aqui, então abra mão, eventualmente, de ter alguma vantagem específica aqui. Plataformas aplicadas a crianças. Há plataformas, as grandes plataformas da internet, obviamente, abordam as crianças. As crianças são os seus usuários atuais, em algum modo, em várias escalas, vão ser os seus usuários futuros, há todo o interesse de, de certa forma, cativá-los, atraí-los, fornecer vantagens, fornecer interação, e, nesse sentido, eventualmente, também obtendo alguma coisa em troca, e não só efeito rede. Muitas plataformas, fala-se, muitas vezes denuncia-se, obtém dados de criança, tem algum tipo de aproveitamento direto em relação, que pode ter em relação a dados de crianças, e a utilização de plataformas para crianças pode trazer alguns aspectos que devem ser especialmente considerados. Muitas vezes, muito se falou hoje, o Pedro, o Arthur, que falou da prioridade da máxima dada à criança pela Constituição, isso aí foi repetido muitas vezes, a Kelly também mencionou. Isso é um vetor a ser levado em conta, principalmente porque a escalabilidade das plataformas, que muitas vezes são pensadas para mercados, para públicos gerais, quando
abordam crianças apresentam problemas que ou não seriam facilmente visíveis ou são, às vezes, até, sinceramente, imprevisíveis. Mas o fato de um efeito ser imprevisível não tira o fato de que ele pode ser um efeito prejudicial e deva ser abordado como tal. Não vemos aqui numa situação de culpa, e muitas vezes a criança, ou para não dizer na enorme maioria das vezes, não possui grau de discernimento e escolha, e mesmo assim há outros vetores que devem balizar a utilização de plataformas por crianças. Nesse sentido, as plataformas podem, como falei, apresentar problemas dificilmente verificáveis a priori, principalmente em termos de uso geral, ou até potencializar e agravar riscos que, para o público geral, seriam ou imperceptíveis, ou secundários, ou seriam parte do pacote com o qual as pessoas, com o tempo, iriam se acostumar. Passo aqui somente, eu tenho pouquíssimo tempo, eu estou me policiando, a mencionar alguns casos, talvez emblemáticos, alguns deles até mencionados agora há pouco. A Apple, recentemente, a Apple pode discutir se é ou não uma plataforma, é uma empresa que produz produtos concretos, físicos, mas que, de certa forma, com seus telefones, seu sistema operacional, e principalmente com a curadoria que talvez faça de muita da informação do conteúdo ou das ferramentas para fazer chegar a nós o conteúdo através da App Store, tem um papel importante nesse ponto. A Apple foi questionada recentemente por alguns acionistas no sentido de: Apple, o que você faz para limitar ou trazer a limites aceitáveis o tempo que crianças passam em seus telefones? Eu vejo algumas... Sim, ele mais outros acionistas. E é uma preocupação transversal em vários campos de estudo e que talvez pela primeira vez chegue diretamente através daqueles que, pelo menos financeiramente, do ponto de vista literal, teriam algo a ganhar, ou pelo menos plausivelmente, com uma maior veiculação, maior tempo passado pela criança. É evidente que muitas empresas, as questões não são tão simples assim. Muitas empresas, hoje em dia, certamente já estão jogando o jogo a longo termo, não a curto prazo, mas a longo prazo e médio prazo. E, nesses prazos, é necessário, sim, ter cidadãos autônomos, muitas vezes, e que e que não tenham motivos para se vingar, posteriormente, da plataforma, entre tantos outros motivos. Há outros casos, recentemente anunciado pelo Facebook, Messenger Kids, uma versão para crianças de um dos seus aplicativos de troca de mensagem, que veio, eu vou falar muito brevemente em tese dele, porque ele não é disponível no Brasil, mas ele veio com uma separação aparentemente bastante clara entre a versão para adultos, ou adultos, quer dizer, maiores de 13 anos, segundo a legislação norte-americana, que é a que, de fato, acaba governando vários desses aplicativos do nosso cenário. Ela veio com uma versão com separação bastante, aparentemente, forte dos dados de adultos e do aplicativo para criança, é um aplicativo autônomo, que traz várias, vamos dizer assim, previsões interessantes do ponto de vista da privacidade, inclusive o fato de permitir o controle parental, ao mesmo tempo que não permite que os pais tenham acesso às conversas, ao conteúdo das conversas em si, que leva a uma outra discussão, que não é simples também, sobre o acesso a conteúdo e privacidade da criança, que pode ser demandada em nome próprio dela, mas o que eu queria dizer sobre isso é que, mesmo com todos os cuidados do mundo, os efeitos rage da plataforma estão aqui presentes. Um aplicativo desse pode, no mínimo, cativar usuários, pode trazer usuários para a sua plataforma e, eventualmente, há vários outros pontos que ainda precisam ser testados no mercado. A outra plataforma, que até a Cristiane mencionou agora, do YouTube, ela mencionou o YouTube Kids, mas tratando do caso do YouTube como um todo, é um caso onde há vamos dizer assim, uma situação mais concreta no Brasil. Há muitas questões que podem ser levantadas quanto ao uso de crianças da plataforma YouTube, na geral, incluindo Kids, mesmo porque o YouTube Kids, com muitos controles, muitos mecanismos, instrumentos de proteção, em vários pontos, padece de problemas, digamos assim, conjunturais da plataforma como um todo. Já me explico um pouco melhor. Há duas questões, pelo menos, que no pouquíssimo tempo que eu tenho, eu levantaria, e uma somente en passant, em relação ao uso do YouTube. Primeiro, a possibilidade dele induzir, claro, ao consumo a criança através da enorme penetração no Brasil de youtubers, mirins, como se chamam, fenômenos de unboxing de brinquedos, de cosméticos para crianças, enfim, várias questões,
e que também levando em consideração o fato que muitas vezes crianças participam ativamente, são as, entre aspas, caras dos canais, há toda uma questão sobre eventual necessidade ou não de regulamentação do trabalho dessas crianças, que esses vídeos, um trabalho que eu não vou tocar em detalhes, mesmo porque o Instituto Alano tem um trabalho extremamente interessante sendo desenvolvido sobre o tema, traz muitas questões sobre o fato, e aqui eu me encerro disso, sobre o fato de que técnicas publicitárias estão claramente passando dos meios de comunicação tradicionais, entre aspas, para a internet, e não há, a priori, uma rede muito clara e eficaz de proteção, vou dizer assim, ou pelo menos de garantia desses direitos, dos direitos eventualmente envolvidos. Muita coisa passa desapercebida, a escala cresce e talvez seja necessário que esses casos fossem abordados antes que o problema estoure, antes que aliás, o problema já é bastante grande. Algumas métricas, é difícil fazer essa métrica, mas algumas sugerem que o YouTube hoje seja o segundo canal audiovisual mais acessado no Brasil, atrás da Rede Globo. Sistemática bastante questionável, sim, mas, enfim, talvez condizente com algumas impressões que nós temos na realidade. E aqui, já acabando, o segundo e último ponto, em relação ao algoritmo de recomendação do Facebook. Somente por curiosidade. No vídeo que hoje de manhã passou, na verdade, eu confesso que não estava aqui e vou confiar nas narrativas que eu tive. O Tiago passou o vídeo sobre o projeto Safer Lab. Um vídeo muito interessante, extraordinário projeto. E depois do vídeo que ele passou a partir do YouTube, alguém percebeu que a primeira recomendação do YouTube foi um vídeo do Alexandre Frota? Enfim, esse mesmo mecanismo de recomendação algorítmica, quer dizer, veja bem, eu, com todo respeito aos admiradores do autor e artista, não é uma, digamos assim, uma recomendação muito compatível com a intenção do evento, quanto menos do projeto. Os mecanismos de recomendação pretendem atingir ou a vontade presumida, os gostos presumidos do usuário, mas também várias outras coisas que não são claras para nós. Talvez, e esteja provavelmente o nosso maior problema, a grande função é manter o espectador ligado no YouTube. Tanto é que é um recurso de autorrepetição que hoje em dia é ligado por padrão. Isso é, a ideia de que isso é um instrumento de comunicação bidirecional, e talvez onde nós todos pudéssemos ser fonte de informação como a internet, cada vez mais tem suas grandes plataformas se assemelhando ou talvez potencializando meios de participação passiva da rede. O vídeo é, por excelência, talvez um dos meios mais passivos de recebimento de informações. Enfim, no meio dessas recomendações, o que acontece com a utilização para crianças? Isso é um problema que é reportado também com o YouTube Kids. Vídeos são, claro, além de todos os problemas da exposição por muito tempo, mesmo com vídeos completamente certificados, digamos assim, há vídeos que são utilizados como cavalos de Troia, há produtores de vídeo que, pessoas, não sei muito bem quem, que utilizam personagens conhecidos para passar mensagens provocativas, até eventualmente perversas para o público infantil, que estão no meio do vídeo. E isso não é claramente nem facilmente enfrentado. E é um problema que vem cada vez mais à tona. Se me permite, parênteses pessoal, isso, eu me dei conta da gravidade desse problema há cerca de um ano, quando meus filhos me falaram que no mecanismo do YouTube tem um like, tem um gosta, não gosta, tem um... E que eles fazem? Eu nunca vejo vídeo, minha filha falou, que não tem mais de 98% de likes, porque eu já vi alguns que não tinha, parece alguma coisa muito feia, pai. Eu fui ver o que era aquilo. E aí todo esse submundo, essa subcultura que está no YouTube, mas está em vários pontos da internet, se apareceu com todo esse ponto. E esse mecanismo de recomendação faz parte do ethos da rede social. Mas como mecanismo de regulação, afrontado da teoria da regulação, as crianças hackearam um mecanismo de autorregulação da rede. É feito para a rede regular o algoritmo, mas as crianças usaram aquilo para outra finalidade. Em teoria da regulação, quando isso acontece, você tem uma falha de mercado que deve ser enfrentada, quanto a prioridade, como se fala até agora, absoluto. E agora, somente para terminar, em 30 segundos, só para não dizer para o Rodrigo que eu não tratei de proteção de dados, tudo isso tem a ver com proteção de dados. Eventualmente, tudo isso, grande parte disso, porque hoje em dia a legislação mais afinada com o tema e mais bem posicionada para tratar do tema
pelo menos a responsabilidade das plataformas quanto a dados e privacidade, e também da utilização de mecanismos de decisão automatizada por algoritmos, como é a do recomendação do YouTube, são normas de proteção de dados que, eventualmente, podem exigir maior transparência e maior responsabilidade de plataformas que utilizem algoritmos para determinadas finalidades. Outros pontos, somente em 10 segundos. É necessário, como falei, no trabalho sobre isso, considerar efeitos redes, não considerando serviços, sites ou brinquedos individualmente, mas muitas vezes como parte de um todo, numa plataforma que só faz lógica no seu todo. Dentro disso, é necessária, talvez, a criação e manutenção, até em meios informatizados, de espaços que não permitam a coleta de dados de crianças, e, cada vez mais, o trabalho com crianças faz crer que mecanismos absolutamente fortes de transparência e também, eventualmente, desvinculação, além da desconexão, isso é, a criança, em alguns momentos, principalmente no momento que passa no estágio da vida, tem a necessidade de deixar para trás o rastro de dados, a sombra de dados que ela acumulou quando era criança, caso contrário, enfim, posicionamentos profissionais, um desenvolvimento da personalidade, até a possibilidade de redenção, que é uma noção cristã, mas se aplica completamente, bastante bem a essa nova realidade, tornaria impossível que uma criança se desvinculasse de atos que praticou no momento que ela tem que ter direito de experimentar e errar. E era isso. Obrigado. Eu acho que eu extrapolei o tempo, mas como estou moderando...